Então vamos lá, gente, vamos concluir aí, né, a nossa parte que fala dos livros sapienciais e poéticos. Nós, no nosso último encontro, terminamos entrando já em Provérbios. Depois, né, vem o Eclesiastes e também Cantares. Mas antes de nós falarmos sobre esses livros, o Provérbios, Eclesiastes e Cantares, a gente precisa entender o seguinte: nós temos alguns parâmetros para leitura, análise e interpretação desses textos. Parâmetros. Eu cheguei a falar com vocês sobre a relação entre o povo de Israel e os povos que rodeavam o território onde Israel viveu ou peregrinou. Nessa caminhada e nesse contato com outros povos, ele vai assumindo algumas culturas, ele vai assumindo algumas perspectivas de conhecimento que mais tarde vai ser incluída dentro do processo cultural e de sabedoria de Israel. Nós não podemos pensar, por exemplo, que a sabedoria de Israel, ela nasce, tem as suas genes dentro do próprio Israel. A gente não pode pensar dessa forma, porque nós temos um grupo muito grande de povos que já tinham uma proposta de conhecimento em evolução ou já em um estágio já avançado, como egípcios e cananeus, assim como fenícios também. Uma boa parte dos povos mesopotâmicos já tinham uma estrutura de sabedoria bem organizada. Alguns livros vão dar essa orientação para a gente, ou dá para mostrar para nós um caminho para nós podermos compreender a sabedoria oriental, assim também como a sabedoria de Israel. O conhecimento, principalmente você vai ver em Provérbios e Eclesiastes, está muito envolvido com a sabedoria egípcia. Possivelmente a sabedoria egípcia e a cananeia é que mais influencia a sabedoria de Israel, porque foram os povos que eles tiveram mais contatos, ou conflito, ou em algum momento tiveram uma aproximação mais amistosa, mas é de lá que sai a base da sabedoria de Israel. Tem um livro de História da Educação que eu acho que seria um livro interessante para ser lido. Eu acho que eu já até enviei esse livro para vocês. Se não enviei, ele está naquele grupo de livros lá que eu passei em PDF para vocês. O Manacorda, ele faz um levantamento histórico sobre a história da educação, faz levantamento sobre a história da educação, e ele faz um apanhado panorâmico sobre o conhecimento egípcio e a importância da figura do escriba no egípcio. Na ocasião que ele faz esse levantamento, ele faz a tradução de alguns textos egípcios e da sabedoria egípcia. Se você pegar esses textos da sabedoria egípcia e ler, você vai ver uma proximidade, uma aparência muito forte com o que está em Provérbios e em Eclesiastes. As sentenças são muito parecidas. Numa primeira fase, 2.500 a 3.000 a.C., os egípcios têm uma fase em que os escribas eles se destacam muito. Ser escriba era uma posição de muito valor no Egito. Então eles é que são donos praticamente do conhecimento dentro do Egito.
eles colocam nos textos ou nas sentenças de sabedoria dele a maneira como educar a criança. Por exemplo, você vai ler isso lá no texto do Banacorda. Eu posso até mandar para vocês alguma coisa relacionada com isso, e você vai ver como que ele coloca as orientações e a maneira com que ele dá com criança, conhecimento, criança, educação e a figura do escriba no contexto da vida egípcia. Quando você lê Provérbios e Eclesiastes, as sentenças são muito semelhantes. Muito semelhantes. O que se muda lá? Normalmente, as pessoas e o Senado. São aquelas coisas que costumam mudar na sentença, mas elas são muito parecidas. Então você percebe que esses conhecimentos apresentados tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes são heranças da sabedoria egípcia. Fortíssimo lá dentro, inclusive falando sobre as divindades. No texto grego, aliás, no texto do Antigo Testamento, Israel vai mudar os nomes lá. Agora você vai dizer assim, mas Belo, veja bem, será que os autores dos textos bíblicos, eles eram mal intencionados? Foi uma malícia deles de fazer isso, de colocar lá, de fazer um plágio do texto egípcio e colocar lá para tentar enganar a gente? Não se deve pensar dessa forma. Não se deve pensar dessa forma porque a identidade oriental, embora as pessoas elas vivam em grupos separados, como o grupo dos egípcios, o grupo dos cananeus, o grupo dos israelitas, essas pessoas elas têm uma origem muito comum. Os povos semitas têm uma origem muito próxima. Então esses conhecimentos e sabedoria, eles vão sendo difundidos e vão alterando, de certa forma, quase que por natureza, à medida em que esses grupos se deslocam de um lugar para o outro. Porque eles vão viver realidades diferentes. Então, aquele conhecimento que tem sua gênese mais antiga, entre 3.500 mais ou menos, até 4.000 a.C., que vai sendo prolongado, ele vai se ajustando de espaço em espaço. Agora, por que é importante saber que a origem desses conhecimentos, eles estão entre cananeus e entre egípcios? Porque para nós entendermos, de certa forma, o fundamento por trás de cada sentença, olha, você vê, por exemplo, na sabedoria egípcia, nos textos entre 2.500 até o ano 1.300, mais ou menos, antes de Cristo, você vai ver uma ênfase fortíssima na figura do escriba, para que as pessoas tivessem interesse ou soubessem, de certa forma, o valor de ser escriba. Então eles colocam isso, olha, é importante ser escriba. Ser escriba é uma dádiva, é um dom. Então ele vai colocando, a sabedoria está na mão dos escribas, a ciência está ali. Então você vai ver isso muito forte entre 2.500 até perto de 1.300 a.C. Mas sabendo o motivo pelo qual eles enfatizam nessas figuras, a gente vai entender como é o valor também das outras figuras, quando elas são transferidas ou elas são substituídas lá na sabedoria de Israel. Porque é uma herança de lá. Não é possível, gente, interpretar os textos de Israel, sejam eles textos de sabedoria ou poesia, ignorando o conjunto histórico que envolve
esse texto. Não é fácil você encontrar, é claro, textos completos das sabedorias do Egito, dos cananeus, mas você consegue encontrar fragmentos e consegue perceber que a maioria das pessoas, quando elas colocam esses textos lá, eles em algum momento vão pegar e dar explicações sobre esse texto, porque que cada imagem ou cada figura daquela ali é colocada nessa sentença do texto. Então eu consigo compreender melhor considerando essa parte do envolvimento com outros povos do que ler o texto isolado, como se a Bíblia fosse alguma coisa que tivesse surgido aí e não tem nenhuma relação com o mundo externo. É um erro grave a gente ignorar as influências por trás da formação dos textos bíblicos, principalmente o Antigo Testamento. Não podemos cometer esse erro. Se eu interpretar ignorando isso, com toda certeza vou cometer erros no processo de interpretação. Nós temos algumas chaves, e nós temos algumas coisas que a tradição diz sobre cada um desses livros, principalmente Cantares e Eclesiástico. Nós vamos ver a figura de Salomão como uma das grandes referências na sabedoria de Israel. E de fato ele é uma referência lá. Agora, a gente não pode confundir Salomão como referência de Salomão como autor dessas obras, que a tradição vai colocar nas mãos de Salomão a autoria. E a maioria dos especialistas não concorda com a autoria de Salomão em praticamente nenhuma dessas obras. Pode até em parte ou em algum trecho ele aparecer, mas autor dessas obras não, porque a maioria desses textos são posteriores a Salomão. E a gente vai ver isso, depois eu vou mostrar o quadro para a gente, como eu fiz nos outros. Nós vamos fazer a leitura do quadro e aí eu vou comentando para vocês. Confusões que se cometem em interpretação, por exemplo, quando fazem com Cantares. A tradição coloca dois eixos aqui em Cantares, por exemplo, para o processo de interpretação. O eixo Israel versus Deus e o eixo Jesus versus Igreja. Esses são os eixos que a tradição costuma usar. Primeiro, entra no judaísmo uma relação entre Deus e Israel. Para o cristianismo, Jesus e a igreja. Lembra, é a tradição que faz isso. Mas a maioria dos especialistas, dos exegetas, não vão dar suporte a isso. E aí eu vou dizer para vocês, porque Cantares está muito relacionado com as relações conjugais. Está claro no texto lá. Aí, olha só, você coloca, por exemplo, Jesus e a igreja nesse. Como é que vocês acham que Jesus Cristo vê a igreja? Como uma mulher bonita, cheirosa? Porque é assim que o texto de Cantares mostra a relação, cara. Então é preciso ter cuidado. Eu já vi muita gente fazer isso. Muita gente fazer isso. Você pega Cantares 7, 2 e olha como é que o amado fala com a mulher. Mas eu não... Cara, imagina Jesus Cristo falando isso para a igreja. Olhando para a cintura da igreja, imaginando o umbigo dela, as coxas, os peitos parecendo cabeça de novilho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Como é que fica estranho você fazer essa interpretação? Aí você diz assim, não, mas alguns textos dá para fazer. Gente, não cabe, essa interpretação não cabe. É preciso entender que Cantares está relacionada com núpcias de fato, com desejo, com a sexualidade. Não está fora disso, não. Não é uma invenção de moda isso. Todos os especialistas. E aí eu vou indicar um livro para vocês, mas esse livro eu só indico para alunos do curso de teologia. Eu não indico para pessoas que não fazem curso.
Nesse livro se faz uma leitura de Cantares, mas não só faz uma leitura colocando os textos lá, mas vai apresentando exatamente a relação desse texto de sabedoria com as sabedorias cananeias do culto à fertilidade das divindades cananeias. Olha aqui, gente. Nós temos eu falei com vocês lá, nós temos um problema grave de querer espiritualizar tudo. Tudo a gente quer espiritualizar. Tudo a gente quer botar ou Deus ou o diabo na história. A gente perde a oportunidade de aprender, porque a gente, como não domina nem o divino, nem o inferno, cara, a gente ignora a possibilidade de aprender, porque estamos viciados em espiritualizar as coisas, dando ouvido a pregadores que não sabem nem ler sequer. Tem um cara que diz uma coisa lá no culto e prega lá, parece que o que ele disse é um documento de ofício da justiça, que você não pode questionar em hipótese alguma. Gente, vamos parar com isso. A maioria desses caras não sabem absolutamente nada, sequer leem a Bíblia. Estudante de teologia não pode, em hipótese alguma, basear suas respostas em falas de pregadores. Não façam isso. Então, esse vício da espiritualização tira de nós a oportunidade de podermos aprender mais sobre as coisas. O Antigo Testamento, ele não tem muitas dificuldades para falar sobre sexualidade, nem do desejo, nem das relações entre homens e mulheres. No Antigo Testamento você não vai ver isso. E Cantares é um bom exemplo. Não há em Israel, no Antigo Testamento, essa resistência de falar sobre a vida sexual. Mas o Novo Testamento, sim. O Novo Testamento já é mais contido quando fala da sexualidade. Principalmente Paulo, que não é muito fã do desejo carnal. Está claro isso lá. Então, essa leitura espiritualizadora das coisas é complicada, porque a gente perde a oportunidade de produzir um conhecimento em torno. Um conhecimento humano real em torno dos textos. A gente precisa aprender avaliar os textos, principalmente o caso dos textos poéticos, primeiro nessa circunstância aqui, nesse mundo que a gente vive, para depois dele ir para outro campo, seja para o transcendente, mundo espiritual, mas primeiro você deve esgotar todas as possibilidades aqui. A gente só parte para outro critério depois que todas as possibilidades de interpretação daqui desse plano nosso se esgotar, cara. Mas o pessoal faz o contrário. Primeiro vão elevar ao espírito. Primeiro vai lá de cima, onde não se tem domínio nenhum, para depois descer para cá. Quando desce? Que às vezes fica lá em cima mesmo. Então essa é uma questão importante para nós. A gente não deve abandonar a ideia de que nem sabedoria e nem poesia tem sua gênese necessariamente dentro de Israel. Muitas coisas que estão lá são fortes influências de egípcios, cananeus, fenícios, uma boa parte dos povos semitas. Aliás, mesopotâmicos. Semitas e mesopotâmicos. Então tem uma gama forte de conhecimento mesopotâmico em torno do conhecimento de Israel. Mas isso é natural, lembre-se. Não é porque alguém tinha a intenção de produzir um engano. Não, é coisa natural. Todos os povos de alguma forma tinham alguma influência. A gente só precisa entender que a leitura do grupo que circula e do conhecimento ali é importante. Essas interpretações cercadas de influências são fortíssimas em Israel e não se pode ignorar.
Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos passar agora para aquele quadrinho que eu vou falando para vocês o esquema do livro e também a data. E aí, à medida que eu vou falando, a gente pode estender um pouco mais, sempre assim, com aquela cautela, porque nem tudo a gente pode falar. Então vamos lá, vamos fazer a leitura desse quadro para nós entendermos aí. Tem aí no livro de vocês, eu vou fazer alguma extensão, né? Vou ampliar um pouco mais à medida que eu vou falando aqui, beleza? Então vamos olhar aí, primeiro livro de Provérbios. Aí nós temos aí a expressão hebraica Michel Shelomó, que está relacionado, está lá no texto, logo no primeiro versículo de Provérbios. Aí você diz assim, Belo, mas está escrito aqui Provérbios de Salomão. Mishle Shelomó ben David, Melech Yisrael. Primeiro aí, você pode abrir aí o texto de Provérbios que vocês vão ver. Está escrito aqui Provérbios de Salomão. Mas lembram que a redação é posterior a Salomão. E outra coisa aqui também, vocês vão ver lá, por exemplo, no Provérbios, o 1 está falando na terceira pessoa, cara. Não está se referindo ao autor, é quem está falando, se referindo a outra pessoa. No 24, 23 também está. Estas são as palavras ou palavras dos sábios. Não está dizendo Salomão, nem dizendo eu, ou já entra direto no sermão. Então isso deixa para nós uma ideia de que não cabe uma autoria só. É um texto evoluído ao longo de alguns séculos, que tem um prazo para a redação final e não necessariamente é de um único autor. Então, apesar da expressão estar lá, livro ou Provérbios de Salomão, filho de Davi. A atribuição à autoria de Salomão é posterior à formação dele. Então, tem 31 capítulos, dividido em 7, 8, 9 coleções, são grupos, né, de provérbios, e alguns atribuem primeiro a Salomão, a um sábio árabe, Agur, ou ao próprio rei Lemuel. Todos são historicamente improváveis, todos são improváveis, só são teorias, nada é confirmado aí nesse sentido. Então vamos lá, aí nós temos algumas divisões dele aí. Os 9 primeiros capítulos foram reunidos quando foi feita a compilação final de todas as coleções. Olha, praticamente os últimos aí foram os primeiros. Propõe ajustar as pessoas a se tornarem sábias e assim discernir o próprio caminho. Uma segunda parte aí são os próximos 12, vai de 10 até 22. São apresentados como Provérbios de Salomão, está lá também, que faz referência à sabedoria de Israel, mas procura orientar o povo em suas relações cotidianas diante de cada situação e com o que é preciso fazer em cada situação, como é que deve se comportar em cada situação. Aí nós temos aí, em seguida, no capítulo 22, nós temos os 17, 24 e 34, que são sentenças dos sábios reunidas provavelmente no tempo do rei Salomão. Você vê que são fracionados e são poucos, inspiradas na sabedoria egípcia, com modificações e acréscimos israelitas, que são instruções para os mais jovens. E aí, o texto que eu falei para vocês daquele historiador, o Manacorda, tem uma boa parte desses textos egípcios traduzidos lá. Vejam,
esse texto do Manacorda não é uma obra de teologia. É um texto na área de educação, história da educação. Para vocês verem onde a gente vai achar informação, cara. Por isso que você precisa de alguém para te orientar na leitura. Esses dados normalmente você não acha no texto, nos textos de história de Israel, e tampouco nos livros de teologia ou de Antigo Testamento. Não acha isso lá. Depois, nós temos aí os capítulos seguintes, 25 até o 29, são conhecimentos como Provérbios de Salomão, né? São conhecidos como Provérbios de Salomão, reunidos no tempo do rei Ezequias, são dirigidos ao povo em geral, para exortar a viver sabiamente em sociedade, e alguns provérbios destinados à formação dos altos funcionários da corte. Então nós temos uma divisão de salmo por categoria de grupos sociais, ou seja, orientação para a vida, tanto daqueles do alto escalão da sociedade, da monarquia, como do povo geral. Aí nós temos aí os dois últimos capítulos, 30 e 31, que trazem algumas sentenças de Agur, que fala da grandeza de Deus, do universo. Tem uma orientação para ter uma vida digna. E também tem recomendações com relação às mulheres. E também alguma coisa para se abster do vinho, para não prejudicar sua vida moral. A gente vai fazer alguns, não elogios à mulher, mas dizer o tipo de mulher sábia, o tipo da mulher prudente. Não tem uma clareza sobre se é um elogio, por quê? Ainda está numa sociedade patriarcal. Eu vi muita gente falar, por exemplo, eu já fiz algumas leituras de provérbios, de críticos, falando, quando ele entra nessa parte, falar para as mulheres, que tem uma visão machista sobre o papel da mulher. Cara, olha só, não estou dizendo que a visão é uma ideal, é a visão da época. E o termo machista, para um texto tão antigo, eu não acho conveniente. Pensar em uma postura patriarcal, onde a figura do homem é a figura importante e relevante por causa do papel das heranças, e não elevar a figura da mulher, porque a mulher está para o serviço da casa e do homem. Não é porque a figura da mulher ela não tem valor necessariamente enquanto figura existencial. A sociedade patriarcal, eu acho inconveniente dizer que é um machismo, porque ninguém está olhando necessariamente a mulher e fazendo ela, comparando ela com o resto da criação. Sei lá, eu não acho conveniente. É uma tradição, é uma cultura onde a figura masculina tem sua importância em função do seu trabalho, da sua herança. Mas nós vamos ver ocasiões em que as mulheres elas aparecem também lá, com uma posição de juíza, como Débora, da mulher desejada, que o cara é capaz de matar um outro por causa dela, matar um amigo por causa da mulher. Então, não dá para pensar que a mulher vive todo o demérito e dizer que uma sociedade é machista porque é a intenção do homem lá prejudicar ou causar dano à imagem da mulher. Eu não acho conveniente colocar esse nome de machismo. Patriarcalismo é um modelo patriarcal. Isso aqui é importante saber. Machismo é pejorar. Hoje nós podemos pensar em machismo. Por exemplo, um homem e uma mulher ocupando o mesmo cargo numa empresa, o homem ganha mais do que a mulher. Isso é machismo, isso é discriminação. O homem casa com a mulher e ela vira propriedade dele e ele mata ela se ele se sentir
traído ou qualquer coisa. Isso é machismo. É muito diferente lá. Lá em Israel o homem não vai matar uma mulher simplesmente porque ele resolveu matar a mulher. Não tem isso aí. Então isso tem que ficar claro. Aí sim, sobre a questão da data do livro. O livro formou-se no intervalo entre o século X e o século V a.C. e reúne sabedorias egípcias e cananéias. Isso tem que ficar claro. Não é uma gênese da sabedoria de Israel, não. É um ajustamento da sabedoria. Ele pode pensar dessa forma, mas não uma gênese. Beleza? Então, próximo aí é Eclesiastes. Lembra que no texto católico tem Eclesiástico lá. Não é o nosso Eclesiástico aqui, lá é o Sirasta, né? O Eclesiástico nosso que não é o mesmo de lá, tá? Sim, é de categoria sapiencial e a autoria por acréscimo também é dada a Salomão. O texto eclesiástico está dividido em 12 capítulos, sendo que o último fecha com um epílogo, que a crítica considera ser de autoria de um discípulo do autor. A atribuição da autoria a Salomão não tem também fundamento. A obra pode ser datada do século III a.C., até muito depois de Salomão. Tá? E o próprio termo eclesiástico também está relacionado com eclésia, com aquele que fala à assembleia. Entenderam? Então a atribuição a Salomão não tem justificativa. Então é um texto assim, muito moderno, se considerado ao tempo de vida de Salomão. Aí sim, o título é entendido como aquele que fala, né, ou participa da assembleia. E aí sim, por isso o termo grego é eclesiastes, né? Bem como o de pregador das traduções modernas. O conteúdo segue, não tem um padrão lógico, não segue um padrão lógico o conteúdo de Eclesiastes. Por isso então que aí a divisão ficou prejudicada nesse sentido aqui, não tem como separar por grupos o capítulo, então não tem uma lógica muito bem desenvolvida. Contém máximas, exortações dadas a um discípulo ou outro, no caso aí, e confissões de autobiografia. Essa característica contribui para que alguns estudiosos o comparassem a um diário espiritual. Alguns estudiosos, tá? Também se levantou hipóteses a respeito da influência do pensamento estoico, né? Ou de ambiente fenício. A atribuição, caso do estoicismo, está relacionado com expressões cínicas. O que é expressão cínica? Você não se vê como algo importante, não dá valor à glória, à honra, essas coisas, né? Isso não tem validade para o estoico, né? Uma vida de glória, de admirações, isso não tem valor, não tem sentido para o estoico. Então assim, você se vê sempre num nível inferior da vida, né? O Eclesiastes tem um pouco essa tonalidade, por isso que alguns dão a ele uma ideia de influência estoica, tá? Mas são teorias, né? Não necessariamente que seja, é preciso olhar parte por parte. O professor do Antigo Testamento que vai pegar essa parte com vocês, ele pode esclarecer um pouco mais. Como essa parte da nossa matéria é só de introdução ao estudo da Bíblia, a gente só faz apanhados básicos e as chaves de interpretação. Entenderam? Orientação para leituras e chaves de interpretação. Então não dá para nós entrarmos em detalhe livro por livro. Aí o professor das matérias específicas de Antigo Testamento, 1, 2 ou 3, é que vai trabalhar com vocês um pouco mais claro o conteúdo de cada livro. Entenderam? Aí vai ter aí um mês para trabalhar o conteúdo de cada livro, pelo menos. Então nós temos aí por último o livro de Cantares.
O termo em hebraico é o Shir HaShirim, é o canto dos cantos, ou o HaShirim aí é plural, né? Da ideia de canto dos cânticos, ou né, um canto por excelência. É de categoria sapiencial, sua autoria é atribuída em acréscimo posterior a Salomão, compreende 8 capítulos e consiste em uma série de poemas de amor, que tem como protagonistas o amado e a alma. Alguns estudiosos acreditam se tratar de uma obra teatral. No entanto, não há sustentação para tal hipótese, tendo em vista a identificação dos amantes como esposa e esposo. Nos campos de amor deste livro foram observadas analogia com celebrações de núpcias divinas cananeias. Aí lembram do livro que eu citei para vocês? Do autor italiano lá? Ele vai dar explicações sobre essas influências das analogias de núpcias das divindades cananeias no texto de Cantares. Fantástico! Bom, então nós temos essa influência aí possivelmente das núpcias relacionadas aos deuses cananeus. Aí sim, nós temos, como eu havia dito para vocês no começo, na exegese hebraica e cristã, as interpretações com chaves alegóricas, né? E vem nas partes em questão, entra Deus e Israel e Jesus e a igreja, no caso dos cristãos. Deus em Israel, até a gente consegue ver isso lá também no texto do Antigo Testamento, mas nós também colocamos Cristo e a igreja. Atualmente percebe-se uma interpretação literal, reconhecendo a celebração do eros humano. A data aproximada da composição mais reconhecida é século IV a.C., pós-exílio, finalzinho do exílio. Então é uma data muito recente que também nós não podemos atribuir o texto a Salomão. Beleza? Então, gente, com relação a livros poéticos e sapienciais, a gente fica aqui, né, nessa parte. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vê a divisão dos profetas. Então, a gente fica aqui para esse vídeo.